Boa noite a todos. Nossa saudação fraterna aos irmãos aqui presentes e os que nos acompanham pela live da nossa Casa Espírita. Nessa noite fria, a presença de vocês é muito importante para nós. Sejam todos bem-vindos. E o nosso assunto de hoje está resumido numa comunicação de um espírito amigo em Harvard, em 1862, que contém apenas 20 linhas nessa comunicação. Mas são 20 linhas de muito ensinamento, de muita instrução. Está contido no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9. Bem-aventurado aqueles que são brandos e pacíficos, brandos e pacíficos. Item 7. A paciência. Quem já não perdeu a paciência? Ou melhor, quem a nunca encontrou? A paciência, segundo dizem, é a ciência da paz. E como ciência da paz, precisamos ser soberanamente calmos, com sabedoria, para determinarmos as ações a partir deste sentimento, desta virtude, a paciência. Nessa comunicação do Espírito Amigo, que é bem curtinha, mas, como disse antes, de muito ensinamento, diz o seguinte: a paciência. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes, mas bendizeis ao contrário. O Deus Todo-Poderoso, que vos marcou pela dor neste mundo, para a glória no céu. Então, esse primeiro capítulo, esse primeiro parágrafo nos faz refletir sobre a dor. Todos nós temos algum tipo de dor. Dores físicas, dores espirituais e principalmente dores morais. Ninguém sofre da mesma forma. Todos temos uma forma de sofrer. Como se lida com esse sofrimento é que diferencia nós, como espíritos eternos que somos. Então temos aqui, quando Deus diz que a dor é uma bênção, uma reflexão bem interessante sobre como suportar uma doença. O que é a dor? Mas o que a dor tem que a ver com a paciência? Com a paciência sendo a ciência da paz, ter conhecimento sobre lidar com a paz. A paz não é se revoltar nem se queixar. Devemos agradecer. E neste momento a doutrina espírita nos consola, dizendo que tudo está nas leis do universo. Tudo está contribuindo para o equilíbrio das coisas. E ela nos fala isso através da ação e reação. E Kardec exemplifica que desde a época de Isaac Newton, lá pelos séculos 16, 17, eles vêm falando para nós que tudo que você faz uma carga, você recebe essa mesma carga com o mesmo impulso que você fez. É física, comprovada. E Kardec trouxe isso para um cunho espiritual, para um cunho moral, falando que tudo que a gente faz, a gente recebe
na mesma proporção. Muitos devem conhecer essa teoria do pêndulo. Quando ele está inerte, parado, Deus nos concede a liberdade pelo nosso arbítrio para nós direcionarmos ele para qualquer direção. E aí, a direção que nós escolhemos, e geralmente nós escolhemos a direção do egoísmo, das coisas materialistas, quanto mais você balançar ele nessa direção, ele vai ficando pesado, vai tensionando, e quando voltar, ele volta através da dor. Então, pensando sobre esse prisma da dor, nós devemos concluir que a dor que nós passamos, que nós estamos vivendo nessa existência, tem um nascedouro nas nossas ações. Porque Deus não colocou nós nesse mundo para sofrer. Não seria um Deus justo, leal, suprema inteligência, que colocaria seus filhos para sofrer. Então, toda essa dor, essa carga que voltou, que o universo está nos devolvendo, ele está querendo uma compensação para organizar o equilíbrio das coisas no universo. Não é uma forma de castigo do Criador. Ele não criou nós para o sofrimento, a não ser para que possamos nos compreender e caminharmos em direção da nossa evolução através da dor. Porque se a dor é uma bênção, e ela é uma bênção porque nos faz refletir sobre aquele momento que nós vivemos, e muitas vezes nós nos questionamos porque tem pessoas que vêm a esse mundo e passam por um verdadeiro calvário. São muitas provas, muitas expiações, enquanto que outras pessoas a vida sorri fácil. E daí nós indagamos, onde está a justiça? E nesse momento, o Consolador prometido nos diz: merecimento. A doutrina espírita, de uma forma racional, nos diz que todas as coisas que colhemos foi o que semeamos. E Jesus, Mestre Jesus, já disse: cada um conforme as suas obras. Com o nosso egoísmo, com o nosso orgulho, nós preferimos muitas vezes culpar o universo quando a dor chega em nós. E não admitimos a nossa inferioridade, a nossa necessidade de pacientemente tentar ou fazer, recuperar coisas que nós fizemos e que são coisas que atrasam a nossa jornada. Então, neste parágrafo, esses ensinamentos falam sobre a dor. No segundo parágrafo diz assim: sede pacientes. A paciência também é uma caridade, e deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é mais fácil das caridades, mas há uma bem mais penosa e, consequentemente, mais meritória: perdoar aqueles que Deus coloca no nosso caminho para serem os instrumentos de nossos sofrimentos e colocar a nossa paciência à prova. Então, nesse trecho,
essa comunicação, esses ensinamentos, fala sobre uma coisa muito difícil da gente praticar: o perdão. A gente na casa espírita ou em qualquer entidade que se presta a fazer caridade, fazemos com bom gosto, fazemos de coração. Mas a caridade de servir materialmente o irmão é mais fácil. Basta você fazer uma doação daquela necessidade que aquele irmão está precisando naquele momento, e é muito meritório isso. Mas segundo o Evangelho, existe uma mais penosa e por isso mais meritória: o perdão. Quantas pessoas difíceis encontramos no nosso caminho, no nosso lar, no nosso trabalho, na nossa comunidade? Quantas pessoas difíceis nós encontramos e nós temos muitas vezes a dificuldade dessa convivência. A pessoa que não perdoa é uma pessoa que se considera melhor que a outra, porque ela diz que ela não faria isso ou não faria aquilo, esquecendo que nós todos estamos no mesmo barco. A diferença que existe entre A e B é muito tênue. A linha que separa quem está um pouquinho mais acima, quem está um pouquinho mais abaixo, é muito tênue, é muito fina. Ninguém é melhor que ninguém. Com certeza, o adiantamento daquelas pessoas que se entregam à sua fé, que buscam se melhorar, isso as favorece, é verdade. Mas aquele que ainda não compreendeu o verdadeiro objetivo da estada dele nessa existência, que é se expurgar de todos os males que ele tem impregnado no seu perispírito, no seu corpo físico, no seu espírito, que ainda não entendeu isso, ele vai ter mais dificuldade. E aí é que entra a paciência para entender este irmão que ainda não conseguiu compreender o que você já compreendeu. A gente pode exemplificar a nossa existência, a nossa vivência, como na nossa vida normal, de boletos, vamos dizer assim. Nós fazemos boletos para tudo que queremos adquirir praticamente na nossa vida. Alguns até infinitos. A gente faz em 36 vezes, em 60 vezes, em 72 vezes, enfim. E a nossa passagem, a nossa existência é da mesma forma. O crédito que nós vamos ter ao podermos pagar aquele boleto ali, que satisfação nós temos, né? A satisfação maior quando você consegue, depois de tanto tempo, de um ano pagando alguma coisa, dizer: finalmente eu consegui. A nossa vida é assim. A nossa existência é cheia de boletos. E se nós não quitarmos a nossa dívida nesta vida, nós vamos quitar numa próxima. E aí entra a reencarnação. O porquê de sucessivas reencarnações para determinados espíritos. Porque a conta não fecha na qualidade. Você não consegue quitar todos os seus débitos numa única existência. Aí é necessidade de ir, voltar, e muitas vezes o atraso que você, ao quitar os seus débitos, rendeu muitos juros. E quando você voltar para quitar aquela dívida, talvez a carga, o pagamento que você vai ter que fazer será maior do que aquele que quando você teve a oportunidade de quitá-lo. E na nossa existência é assim. E daí nós temos que
praticar a paciência. E como é que você pratica a paciência? Como é que você incute em você a paciência? Se eu soubesse, eu não estaria perguntando, mas aqui, diz para nós aqui, ó, que devemos começar com as pequenas coisas, praticar com aquelas pequenas coisas circunstanciais do nosso dia a dia, que nós não damos bola, mas vamos acumulando, vai enchendo a gaveta, vai enchendo a gaveta, vai enchendo a gaveta. Porque grandes mudanças exigem muito. E isso, muitas vezes, está afadado a um insucesso. Você não consegue, quando você se propõe a fazer uma mudança radical, muitas vezes, pela dificuldade que tem nessa atividade que você tem que realizar para poder fazer aquilo, você acaba desistindo no meio do caminho. Não que não possa fazer isso, evidentemente. E a gente vê grandes atletas de grandes rendimentos que se superam fisicamente, psicologicamente, para alcançar determinado objetivo. Mas nem todos nós somos atletas, ou qualquer outra espécie que precise toda essa abnegação para se conduzir a alguma coisa que nos faça bem. Precisamos começar o treino naquelas pequenas coisas que nós vamos guardando na gaveta, mas para ter o cuidado que quando a inundação vir, a correnteza não nos leve, a correnteza da impaciência não nos carregue. Então, nesse capítulo, quando fala de sermos pacientes, isso exige o treino. Uma coisa que muitos de nós podemos praticar, podemos fazer, que quando temos aquele familiar difícil, e vamos falar do nosso lar, dentro da nossa casa, todos nós temos ou teremos um familiar difícil dentro de casa, de difícil vida, e ele está ali para testar a tua paciência. Porque é muito fácil ser caridoso, benevolente, fora de casa, na rua, com os outros, com estranhos. Dentro de casa, que está a nossa verdadeira prova. Do nosso teste valioso é dentro dos nossos lares. E muitas vezes falhamos. Que, como dissemos, na nossa imperfeição, ninguém sendo melhor que ninguém, na nossa imperfeição, nós cometemos muitos desatinos que a gente se arrepende. A gente busca se reciclar depois de estar feito, mas o que é lançado no universo, ele vai retornar. E sempre retorna em forma de dor. Então, a paciência tem esses meandros de treinamento que, se a gente prestar atenção, nós conseguimos nos equilibrar. No terceiro parágrafo diz assim: a vida é difícil, eu sei. Ela se compõe de 1000 nadas, que são picadas de alfinetes que acabam por ferir. Mas é preciso considerar os deveres que nos são impostos, as consolações e as compensações que temos por outro lado, e então veremos que as bênçãos são mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva a fronte para o chão. A vida é difícil, mas nós todos viemos na casa espírita hoje aqui, caminhando com as nossas próprias pernas. Estamos aqui nesta oportunidade de nos refazermos espiritualmente, ou simplesmente para sentir o ambiente da casa que nos faz bem, enquanto que muitas pessoas estão numa cama, não podem se locomover. Você, quando sair daqui, vai para sua casa quentinha. Tem irmãos que estão dormindo em cima de papéis. Talvez na nossa comunidade a gente não veja isso, mas nos grandes centros, e com a rigorosidade da temporada de inverno, esses irmãos estão lá.
Então nós devemos ter conosco a gratidão de podermos ter uma casa, ter um teto, ter um alimento, ter uma roupa quente, termos a oportunidade de nos esclarecermos espiritualmente para a nossa evolução. Porque não basta querer. A casa, a porta da casa espírita, desta e de todas as existentes no universo, estão abertas para receber quem quer que seja, sem dizer que A ou B é melhor para sentar nas cadeiras. Não existe isso. Então essa caridade, que também é meritória, alcança a todos. E para encerrar, este Espírito amigo diz assim, ele nos convida ao encorajamento. Coragem, amigos, o Cristo é o vosso modelo. Ele sofreu mais do que qualquer de vós e não tinha nada a se censurar, enquanto que vós tendes vosso passado a espiar e vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, paciente, sede cristãos. Esta palavra encerra tudo. Então, quando este irmão que deu essa comunicação nos pede que tenhamos coragem, a doutrina espírita vem colaborar com essa intenção e lhes dizer que é através da nossa fé, da nossa bondade, do nosso querer em mudar, que os traços que vão ficando para trás no nosso caminho, que começaram tortos, eles podem se endireitar. Porque quando se tem fé, quando se tem resignação, quando não se revolta, quando se aceita aquilo que não podemos mudar, as consolações futuras vêm. E você, como um espírito eterno que é, não se precipite em querer fazer tudo agora, já, vou mudar tudo, não vai se conseguir. Mas, fazendo naquele treinamento, nas pequenas coisas, passo a passo, lembre-se, você tem a eternidade para se melhorar. Seja melhor hoje, o amanhã ainda não chegou. Então seja hoje, pratique o bem hoje, não deixe para amanhã, porque o amanhã não chegou e você não sabe o que pode acontecer de um minuto para o outro. Nós não sabemos. Nós não temos esse poder de controlar quanto tempo que eu posso estar aqui, ou que eu posso estar caminhando, ou que eu posso ficar de pé aqui falando. A gente não tem esse controle. As coisas acontecem muito rapidamente em termos horários terrenos. Porque em termos horários espirituais não existe tempo. O tempo não conta, porque você sai dessa vida física, continua fazendo o que você fazia aqui na vida espiritual. E lá você vai se aperceber que talvez você não tenha tido a paciência suficiente para tentar se mudar. Porque quando nós queremos voltar para cá, numa reunião com os espíritos amigos, eu vou fazer isso, isso, isso e aquilo. Quando você chega aqui, você já esqueceu daquilo. E se aquilo que você se programou para fazer de novo numa nova existência, numa nova encarnação, não foi bem trabalhado no seu espírito, você não vai lembrar. Mas, se foi bem trabalhado e você ficou com algum resquício, a intuição vai te dizer o que é certo, o que é errado. Então, meus irmãos, provavelmente todos vós têm a intuição do que é certo e do que é errado. Muitas vezes nós fechamos os olhos para algumas coisas como se isso não tivesse importância na nossa jornada, na nossa caminhada.
Tudo é importante. Você estar aqui hoje, ouvindo as preces, vindo tomar um passe, ouvindo o Evangelho aqui, se você levar meia palavra de conhecimento do que foi lido aqui hoje, você já adiantou aqui no teu caminho. Isso é muito significativo num universo vasto, que a gente não tem a dimensão do tamanho que é. Então, a doutrina espírita, como consolador prometido, nos traz, nos convida a trabalharmos o nosso eu interior, a nos reciclarmos, a nos propormos a fazer nossa reforma íntima. Porque só nos reformando intimamente, expurgando de nós esses sentimentos ruins que ainda nos tornam imperfeitos, que a nossa jornada, pacientemente, ainda será uma bem-aventurança. Então, e até busquei algo interessante para passar, para compartilhar com os irmãos, uma poesia sobre a paciência, que diz assim, é bem curtinha, não se preocupem. Vinde a mim todos vós que sofreis. Disse o Senhor esta convocação num certo momento, mas não retirou ninguém do sofrimento, mas explicou, eu vos aliviarei. Consideramos, pois, nossas faltas, reencarnação pede esforço, vida, paz e luz. Tenhamos paciência no caminho e seremos aliviados por Jesus. Eu achei importante e interessante dizer, porque me marcou muito essa última frase, e seremos aliviados por Jesus. O Mestre está sempre conosco. Quando ele diz, onde houver uma pessoa reunida em meu nome, eu estarei lá. E com certeza ele está aqui abençoando a todos, lhes desejando uma ótima semana, lhes desejando que a paciência seja o caminho para o teu melhoramento. E se você está aqui é porque você acredita nele. Então, para encerrar, desejamos a todos uma boa semana, que pacientemente possamos nos estruturar para enfrentarmos as vicissitudes que vêm pela frente. Caridade, bondade, amor, fé, principalmente fé naquilo que pode nos melhorar. E a nossa oração final, para o encerramento, pedir aos irmãos que relaxem em seus assentos, fechem os olhos, se assim o desejarem, que diz, Pai de amor e bondade, dá-me forças para suportar com paciência as provas por que passo. Ilumina minha alma para compreender o próximo que tudo faz para me irritar. Ajuda-me sempre, Senhor, a ficar calado na hora de qualquer conflito. Ampara-me a fim de não tornar qualquer decisão precipitada na vida e vir a me arrepender depois, e que tenha, Senhor, muita paciência para perseverar na edificação do bem, mantendo a calma em todos os momentos da vida. Que a espiritualidade os abençoe, os proteja, e que possam, ao retornar aos seus lares, levem consigo as impressões melhores deste momento e que, ao sair daqui, saiam melhores de que quando chegaram.